Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento. E agora a gente vai falar sobre fibromialgia. Você sabe o que é isso? São dores crônicas pelo corpo, mas que nem sempre tem um diagnóstico preciso. E por isso a gente recebe aqui nos estúdios a Adriana Ferreira, que é doutora em Ciências Médicas, também psicóloga. Muito bem-vinda, muito boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutora, começar explicando, para quem não sabe o que é fibromialgia? Tá. Fibromialgia é uma doença com dor difusa, tá? Ela não tem uma origem única e ela tem os pacientes costumam dizer que é uma doença, uma dor que ela caminha pelo corpo. Então, o diagnóstico dela é diferencial, ou seja, quando se faz o exame FAM e se vê que não tem diagnóstico de lúpus, não é artrite, não tem algum vínculo de hepatite, ou seja, é diferencial porque não engloba nenhuma dessas doenças, então, portanto, se considera a possibilidade de ser fibromialgia. Você pode demorar, então, para descobrir que esse é o diagnóstico? Pode demorar quanto tempo? Que exames são necessários? Como é que é? É o FAM que se utiliza, tá? É o exame FAM. O nome é FAN, F-A-N. Sim, geralmente os pacientes fazem uma peregrinação por vários médicos, traumato, reumatólogo, né? Então, esse caminhar já ao natural leva a mais ansiedade. Então, o paciente com fibromialgia, geralmente ele tem algumas outras doenças conjuntas, ou seja, uma depressão, um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque o paciente está sempre ligado na sua dor. Onde eu vou sentir dor hoje? Né? Então, isso é uma doença que complica, vamos dizer assim, a sua atividade laboral, o seu convívio social, o namorar. Né? Então, a gente percebe que a fibromialgia ela é incapacitante. Tá? Então, o paciente muitas vezes acaba por evitar fazer movimentos. E isso é o que justamente a gente fala que é o contrário do que deve ser feito. É o contrário do que a gente fala no Sindor e no hospital. Isso começa a partir de quantos anos, mais ou menos? Tem uma idade? Não tem uma idade. Por muito tempo se observava que poderia acontecer com pacientes a partir dos 20 anos. Hoje a gente não tem mais esse cuidado, né? Não se diz mais aos 20. Tá? Existem relatos de pacientes que têm essa doença com uma idade bem mais inicial. Né? Uma coisa bem importante de a gente observar é que dentre 10 pacientes com fibromialgia, somente um é homem. Ou seja, é uma doença que acomete em maior volume mulheres. Isso pode ser genético também ou não? Sim, pode ter um potencial genético. Tá? Então, existem várias linhas de estudo. O meu estudo do doutorado foi sobre fibromialgia e atenção. Ou seja, como o paciente fica o tempo inteiro pensando na sua dor, né, como que ela vai lidar com aquela dor, acaba que ela não consegue ter a atenção no que ela deve fazer ou no que ela quer fazer. Né? Então, isso é bastante impactante na qualidade de vida. Então, o que a gente costuma dizer para o paciente? O atendimento tem que ser multiprofissional. Então, é importante um médico, um psicólogo, um profissional da área da nutrição, um fisioterapeuta, e diferente do que todos os pacientes falam e acreditam, não é ficar parado que a gente vai resolver. É como se fosse uma mesa, são 4 pontas, né? Um ponto importante de salientar é que o paciente com fibromialgia, ele não consegue ter um sono reparador. Então, se eu não durmo bem à noite, o que vai acontecer? Eu não vou ter um bom dia e a minha dor vai ser potencializada. Então, voltando para a mesa dos 4 pontos, né? Um é a medicação, é fundamental o uso de fármaco. Hoje, felizmente, temos muitas medicações que auxiliam no tratamento. O outro ponto é a atividade física. Não adianta fazer o uso da medicação e não fazer atividade física. Mas se vai para uma academia, por exemplo, tem que ter ajuda de um profissional que saiba da doença. Muito bem salientado. É isso aí. Tem que ter o auxílio de alguém, né? Não de algum profissional da área, tá? O outro ponto é a alimentação.
É muito importante a alimentação. E o sono? Então, são essas 4 coisas. Se o meu sono está conturbado, eu não vou ter um bom dia, a minha dor vai ser potencializada e a coisa vai num ciclo vicioso, como a gente diria, assim, né? É o ciclo da dor, tá? E essa dor difusa, ela vai caminhar, vamos dizer assim, pelo corpo. Além da dor, tem algum outro sintoma dessa doença? Não tem outros sintomas diretamente, mas ele tem os sintomas coadjuvantes que a gente fala, que é a irritabilidade. Porque se eu não durmo e se eu tô com dor, eu vou ficar mais irritável, por óbvio. Eu vou me afastar das pessoas do meu convívio social. E isso vai levando a um ciclo que é de dor mais intensa, o meu sono não é reparador, eu vou ter necessidade de comer mais. Quanto mais eu como, maior é a ingesta de caloria. E aí fica mais difícil de eu fazer o movimento também, porque a obesidade também acomete esses pacientes em muitas situações, né? Então, o importante é a gente ter um controle medicamentoso, com fármaco apropriado, uma equipe multiprofissional capaz de atender e que o paciente entenda que é a cada dia, é um dia por dia. Nós não podemos pensar que a fibromialgia eu vou tomar a medicação e está tudo resolvido. Não, não é assim, né? Eu tenho que cuidar do meu sono, eu tenho que ter uma vida disciplinada, regrada, né? E, de preferência, não abandonar as atividades sociais. O que a gente costumeiramente vê? O paciente tem dor e ele evita a atividade. Eu não vou, né? Ai, não. E aí, quando a pessoa chega lá, ela se distrai. Então, a dor, ela tem que ter aspectos de distração. Quanto mais distraído eu estiver, menos dor eu vou sentir. Pode ser um pouco emocional, então? Sim, tem componente emocional. Sim. E existe prevenção ou não? Prevenção não, mas tem controle dela. A gente pode controlar, né? Então, são esses 4 pilares ou essas 4 pernas da mesa, né? Que a gente não pode esquecer. Atividade física, a gente não pode esquecer do fármaco, a gente não pode esquecer do sono. Atividade, sim, laboral, em família, encontros com amigos, né? Um chá à tarde. Não se excluir do meio. Isso é fundamental. E o atendimento psicológico tem por objetivo justamente auxiliar o paciente nesse processo, né? Porque a depressão, ela vem junto e muitas vezes a ansiedade também, porque tu fica o tempo inteiro ligado, tu fica alerta para a dor, porque se essa dor é difusa, onde ela vai dar hoje? Esse é o pensamento do paciente. E existe cura, a gente fala muito em cura, né? Mas talvez seja um tratamento para a vida inteira, como diabetes. Sim, é uma doença crônica. É uma doença crônica. Então, o fundamental é eu entender que existe a cronicidade dessa doença e que eu terei de ter acompanhamento. Vai ter momentos, como no verão, em que eu vou sentir menos dor. E no inverno, pela umidade, o nosso clima aqui não é propício, vamos dizer assim, né? Se pudesse, eu diria a todas as pacientes, busquem um clima mais ameno, né? Porque a umidade do nosso clima, ela não ajuda. Realmente, ela não ajuda. Então, seria bom morar mais para os estados do norte. Sim, sim. Tanto que não tem estudos com relação à questão do espaço regional Brasil, mas a prevalência hoje de pacientes que buscam atendimento é aqui. Como que a família também pode ajudar? A família tem que ser o apoio na compreensão de como esse paciente funciona. Então, é importante, quando se busca o atendimento, que algum paciente vá para acompanhar. Isso é muito importante, né? E aí, o suporte familiar é fundamental nesse processo. E, inclusive, para estimular as atividades. A tendência da gente, aliás, a gente não pode esquecer que nós viemos de uma época, de uma era em que o nosso cérebro nos avisava, né? Vamos guardar energia. E isso não tem só a ver com a fibromialgia, isso tem a ver com o homem, né? Então, é guardar energia. Então, eu como, dá aquela bobeira, por exemplo, né? A bobeira não é à toa,
né? Então a gente tem que ficar paradinho e tal para fazer a digestão, mas isso o nosso cérebro nos avisa em várias situações. Então, na fibromialgia, o que acontece com esse paciente? Eu tenho dor, eu tenho que ficar paradinho, né? Eu não posso me mexer. E não é bem assim que a coisa deve funcionar. Pelo contrário, eu estou com dor, eu vou me distrair, eu vou ao cinema, eu vou encontrar meus amigos, eu vou tomar um café, né? Então, claro, muitas vezes a família perde um pouco a paciência. A gente sabe disso e tem relatos disso também. Mas a gente tem que entender que aquela dor, ela é real e que, sim, o paciente, por vezes, fica muito irritadiço e ele, por vezes, também fala algumas coisas aos familiares que não são muito pertinentes. Então, a gente tem que dar, vamos dizer assim, uma dourada na coisa, né? Então, temos que ter paciência, sim. E o familiar tem um papel muito importante, no sentido de compreender, entender a real situação do paciente, né? E, ao mesmo tempo, dar o apoio. Mas não deixá-lo, não fazer com que ele evite o movimento. Não, me deixa paradinho aqui. Olha, o médico disse, o psicólogo falou que quanto mais parado tu estiveres, menos tu vai oxigenar a musculatura. Então, vamos lá. O fisioterapeuta nesse processo, o educador físico, é fundamental. Então, a gente tem que pensar e lembrar muito o paciente de que quanto mais parado eu estiver, menos eu vou oxigenar a musculatura e mais dor eu posso ter no dia seguinte. E essa pessoa, ela consegue trabalhar normalmente ou não? É uma pessoa que realmente fica em casa e faz as atividades sociais? Nem as atividades em casa, muitas vezes, tá? O simples varrer, que para nós, para alguns, é simples, para esse paciente não é simples, não. Então, é fundamental que esse paciente com fibromialgia vença a barreira e pense, quanto mais eu pensar na minha dor, menos eu vou ter o convívio social, menos eu vou trabalhar. Então, a atividade laboral é sim, inclusive, um fator importante para tirar a atenção da dor. Então, sim, o paciente não tem o mesmo desempenho em algumas situações. Eu não posso dizer que todo paciente com fibromialgia não tem o mesmo resultado que uma outra pessoa, né? Eu não posso falar isso, mas em alguns casos isso é evidente. Então, o que a gente tem que pensar é não evitar o trabalho, mas pensar que, bom, se eu tenho fibromialgia, eu não posso trabalhar como diarista. Sim, claro. Né? Eu vou buscar uma outra atividade na qual tenha mais em acordo com a minha capacidade intelectual e física. Isso a gente diz em todas as situações, né? É importante sempre adequar o meu perfil à minha atividade. Então, de repente, eu tenho uma maravilhosa habilidade manual, né? Por que não utilizá-la, então? Se eu sou boa na persuasão na área de vendas, vou trabalhar com o público. Isso vai me ajudar. Eu não posso pensar que por ter fibromialgia eu não posso trabalhar. Não, isso não é uma verdade. Tá certo. Muito obrigada, então, doutora Adriana Ferreira, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Agora a gente faz um breve intervalo, bem rapidinho. No próximo bloco a gente vai ficar sabendo das informações do esporte, da dupla Grenal. Então fique conosco.